Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Igor do canal Drone VG, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou tentar explicar para vocês a diferença de dois equipamentos que o pessoal está perguntando bastante, tanto nos nossos comentários, às vezes nos vídeos, como às vezes em fórum, que a gente está sempre acompanhando. E seria o que? O Mavic Mini ou Mini 2 e o Mavic Pro, tá? Esses dois equipamentos aqui, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês um pouco da diferença deles, tá? Sem muito blá blá blá. Objetivo, qual é a diferença mesmo, usando os dois aí em campo. A gente tem alguns comentários, algumas observações. A primeira observação que eu acho muito importante seria a parte de telemetria do Mavic Pro, no controle dele. Então essa parte de telemetria aqui dá uma segurança muito grande. Se você de repente perdeu o contato com o drone, isso te auxilia muito para saber o que está acontecendo, se o drone está caindo, se está voltando, se ainda ele está parado. Isso aqui vale muito a pena. Eu tenho visto que a DJI parou de investir nesse tipo de tecnologia no controle. A maioria dos controles da DJI agora são dessa forma, muito eficiente, muito bom. Aquele padrãozinho de antena mudou bastante, tá? Isso é muito bom e ele tem uma pegada aqui muito boa em relação ao Mavic Pro, ao controle ao RC do Mavic. Mas eles poderiam fazer um desse que tem um espaço aqui, ó, usando aquela telemetria. Seria muito bom isso. Vamos lá. A principal diferença, acho que dos dois, seria o tamanho, portabilidade. O Mini para levar para cá é muito mais fácil, tá? E eu notei algumas coisas aqui interessantes. Velocidade dos dois é a mesma coisa, tá? Praticamente igual a velocidade de subida, descida. Velocidade do Mavic Pro para deslocamento é um pouco maior, tá? Ele vai a 65, enquanto o Mini vai a 57. Então isso tudo em modo esporte, tá bom? Tempo de voo, o Mini 31 minutos, o Pro 27, nas condições ideais segundo o site, tá bom? O Mini num voo aí de 16 km por hora o vento, tá? E o Pro 25 km por hora essa parte de vento também. A escala dos dois resiste à mesma escala de vento, seria a escala 5, tá? De 30 a 37 km por hora de vento, tá? Então isso é uma coisa bastante interessante a considerar. Os dois são 3 eixos. Sensor, o Pro tem o dianteiro e embaixo. O Mini possui, ele tem essa parte aqui, é um enfeite só, então ele tem um sensor só embaixo. O sensor de baixo dos dois serve aí para ajudar o drone a pousar, tal, auxilia bastante. E no caso do Mavic Pro, o sensor frontal seria para não bater nenhum obstáculo. Uma coisa interessante a deixar aí em consideração para vocês o Mini no Return to Home, eu creio que isso daí não foi uma coisa boa do DJI, mas ela criou isso agora também. Perdi o contato com ele. Ele faz o que? Ele volta 50 metros para depois vai erguer, né, na altura pré-determinada, para depois voltar para casa. O Pro, onde ele tiver, no Return to Home, ele vai subir na altura pré-determinada e voltar. Qual seria a desvantagem do Mini nessa parte? Se você passou um obstáculo, depois abaixou, ele perdeu o sinal, ele vai voltar a 50 metros, muito provável que ele vai bater aí no obstáculo, porque ele não tem sensor, tá? A qualidade de imagem dos dois é muito boa, tá bom? O ISO dos dois vai na filmagem de 100 a 3200, na foto o ISO do Mini é maior, ele vai aí a 3200 também, tá? Na filmagem, na foto, enquanto o Pro, na foto, ele vai até 1600, tá? O ISO, para quem não conhece, é aquela parte, quando a foto fica com uma parte de filme no escuro, mas fica aquele ruído. Se você deixar o ISO muito alto, aquele ruído ele vai aumentando cada vez mais, tá bom? Resolução de imagem, de foto, melhor, de filmagem. Os dois filmam em 4K, tá? Porém, o Mini na configuração 4K e 2.7K, ele tem uma configuração maior em frames por segundo. Ele vai aí até na 4K 30 e na 2.7 60, enquanto o Pro vai a 30, o máximo dos dois. Porém, na Full HD, creio que é a mais utilizada, o Pro vai até 96 FPS e o Mini até 60. Para quem não conhece, é quando a gente vai fazer aquela filmagem para câmera lenta. Quanto maior FPS, depois você consegue fazer aquela filmagem em câmera lenta sem ter aquele bugzinho de estar, né? Parece que quadro por quadro ela vai ficar lenta, câmera lenta, porém lisa. Tá? Isso é uma coisa interessante. Taxa de transferência, os dois têm zoom, que seria o zoom digital, tá? O Pro tem de zoom digital sim, só que o Pro
O zoom dele vai ser aquele zoom mais brusco, né? Quadro por quadro, vamos dizer assim. Já o Mini é aquele zoom mais liso, tá? Na configuração 4K, o zoom do Mini é 2x, 2,7K, 3x, Full HD 4x. O Pro, ele vai funcionar só na Full HD até 4 vezes, tá? Mas dessa forma, ele vai ser um mais brusco, não fica um zoom legal não. O Mini, o zoom dele é melhor. Vamos lá, que mais? Distância, o Mini 10 km, tá? Máximo isso em condições ideais. E o Pro 7 km, tá? O Mini aí, Oculus Sync 2.0, né, uma nova tecnologia. A qualidade de transmissão no controle aí dos dois. O Mini, ele vai, a qualidade de transmissão dele até 720p em 30 fps e o Pro em 1080 30 fps. Com o óculos ele chega a 1080 60 fps, é uma qualidade melhor. Deixa eu ver o que mais aqui, aplicativo dos dois, DJI Go no Pro, no Mini é o DJI Fly. E vamos lá as considerações que eu falei para vocês. Depende do que você for fazer. Se você vai filmar algum lugar, uma coisa interessante, estava esquecendo. O Mini, a abertura do foco dele 2.8 e o 2.8 e o Pro 2.2, considerando que quanto maior o número, menor a abertura. Então, para uma filmagem noturna, o Pro é melhor, tá? Lembrar isso. Já aí, a parte aí dos outros componentes da câmera são muito próximos um do outro, tá? Mas essa parte é uma parte que vale a pena levar em consideração. Deixa eu até achar aqui a especificação, vou falar para vocês certinho. O sensor dos dois é o CMOS de 6,3, tá? Igual. Resolução das câmeras 12 megapixels contra do Pro 12.35, praticamente a mesma coisa, mas o que faz diferença é essa abertura de foco de 2.8 Mini e 2.2 do Pro. Quanto menor o número, maior a abertura. Então, considerações finais. Se você pensa num drone que você vai abrir um leque, não, eu quero fazer tanto hobby, como eu quero trabalhar com ele, fazer também filmagem à noite, um casamento, uma festa, o Pro vai te oferecer uma segurança a mais para fazer isso. Mas não, quero filmar, trabalhar também, mas que nenhum quero fazer filmagem à noite e tal, não vou abrir esse leque, então o Mini vai, por quê? O Mini é muito compacto e ele é muito funcional. Mas se você às vezes precisa de uma filmagem noturna, o Pro ele te dá uma segurança a mais, tá? Então, os dois são necessários, mas depende do seu nicho, o que você vai fazer com o drone para te dar essa resposta do que você vai precisar aí, de qual dos dois você vai precisar. Eu falei para vocês uma consideração que eu acho muito à parte aí seria a parte do controle e essa parte da telemetria, que isso faz muita falta, tá? Então isso que eu queria seria uma especificação mais em campo. Falei para vocês qual a diferença de um para o outro, tá? Essa é a minha opinião. Então hoje se faz para mim assim, você trocaria o Pro por um Mini 2? Não, não trocaria, porque apesar do ano de diferença de um para o outro ser um ano, praticamente 5 anos de diferença, as configurações são muito próximas. E o Pro, apesar dele estourar um pouco na imagem, estoura um pouco no branco, mas depois de edição dá para consertar. Ele ainda tem algumas configurações aí muito boas, tá? Então esse é o comparativo desses dois equipamentos, tá? Mas se eu fosse ficar só com o hobby, não fosse trabalhar, fazer ótimas filmagens aí, né? Eu ia, sim, o Mini 2 sem problema algum, seria um ótimo equipamento, tá bom? Isso foi um comparativo, essa é a minha opinião, vocês não precisam ter a mesma opinião que eu, né? Mas foi para, como a gente trabalha com os dois, para passar para vocês, que o pessoal sempre pergunta qual é melhor. Então cada um tem as suas particularidades aí, tá bom? Espero ter esclarecido, ter ajudado um pouquinho. Não esquece de dar o like, curtir, se inscreve no canal, tá bom? E obrigado a todos, até o próximo vídeo.